Fala galerinha, firmeza? Vamos falar hoje de neuropsicologia? Vamos bater um papo útil, que você possa assistir aqui, sei lá, 4, 5 stories, de uma maneira que você aprenda alguma coisa importante e melhore do seu quadro? Porque se você tiver ansiedade, depressão, transtorno do estresse pós-traumático, se tiver toque, que é um tipo específico de ansiedade, escrúpulo, que também é ansiedade, além da má compreensão, vai ajudar. Vai ajudar um tanto. Eu não vou empurrar nada de virtude, eu não vou mandar você rezar mais. Não por causa disso. Eu não vou dizer que eu vou rezar aqui 3 Ave Marias e quando eu disser o amém na terceira você vai dar um salto que você vai estar curado. Também não. Não trabalhamos com esse tipo de coisa. A gente só trabalha com o que é previsível, certo? E como doença não é pecado, de jeito nenhum, a gente vai começar a falar do que é útil. Vamos lá. É verdade que muita coisa que vai acontecer na terapia, que é aquilo que você quer e que você chama de resultado, também vai ou pode acontecer na vida cotidiana. Você vai vivendo, vai esquecendo, adquirindo novas experiências, conhecendo novas pessoas, esquecendo de tantas outras coisas, você vai acabar melhorando. Na verdade, o que vai acontecer em qualquer um dos dois processos de melhora é que o pensamento que você tem, que seja tendente à depressão, que seja ansiogênico, seja uma memória de algo passado que você não gosta, a lembrança de alguém, a presença de alguém, ou algo futuro que você tema, enfim, um problema que você tenha, que você articule mentalmente uma questão e que você vai passar mal. Sempre que você for melhorar, aliás, sempre que você melhorar desse sintoma junto a esse pensamento, é porque o seu organismo encontrou um novo caminho neural para operar. Vou explicar tudinho. O pensamento acontece no cérebro, no encéfalo, certo? Não vou entrar em questões metafísicas aqui. A gente pode se limitar aqui e vai dar certo do mesmo jeito. O pensamento acontece no cérebro. Em ligação direta com o cérebro, você tem ligações nervosas do centro nervoso a todas as periferias do corpo. Ou seja, o seu cérebro está conectado por várias funções e para várias funções, direta e indiretamente, a seus pulmões, ao seu coração, ao movimento das suas pernas, aos seus rins, a tudo isso, certo? Todos eles obedecem em alguma medida ao cérebro. Isso significa que, quando o cérebro desempenha sua atividade dentro de um pensamento, ou seja, estou falando em matéria de pensamento, você não sente a mesma coisa quando você pensa, por exemplo, vamos falar de um jeito que todo mundo vai entender, se você tem um pensamento lascivo, de desejo, para que fique muito claro e se entenda, alguns centros nervosos são ativados, algumas coisas vão acontecer no seu corpo. Quando você pensa numa comida nojenta, você pensa em alguém vomitando, cuspindo, alguma coisa nojenta assim, outra atividade do seu centro nervoso vai acontecer. O seu cérebro vai exigir a ação de alguns órgãos e de alguns sistemas que ele não exigiu enquanto você pensava na coisa lasciva. Ou seja, se você troca de pensamento, você troca de função. Alguns pensamentos despertam uma coisa, outros despertam outra. É que a palavra despertar ela está sendo muito mal utilizada pela gente. O despertar parece que é pura emoção, é só uma coisa imaterial, é só pensamento, sendo que na verdade não. Todo pensamento tem um correspondente físico e fisiológico. Então vai acontecer que, quando você pensa numa comida que você quer comer, e você sente até o estômago dar aquela gritadinha e você até saliva mais, você não teria essa mesma resposta se você pensasse em mim dando uma aula. Não teria. Essa ligação que existe entre o pensamento e aqueles, entre aspas, órgãos que serão ativados ou desativados pelo pensamento, a gente chama isso de caminho neural. Beleza? E isso é bem trocável. Você pode não ter nojo de uma comida ou de alguma coisa e daqui a pouco passar a ter. Você pensa do mesmo jeito aquela coisa, do mesmo jeito que você pensava antes, mas alguma experiência que você teve, ou algum pensamento mais caprichoso que você teve, interferiu no jeito de sentir aquele pensamento. Quando eu falo sentir, é sentir mesmo. Você pensa uma coisa aqui e várias coisas vão acontecendo aqui, que você não presta atenção. Geralmente a gente vai chamar isso de sintoma. Como a frase sintoma do pensamento, que seria a frase devida, a gente não presta muita atenção e não dá a ela o devido valor, a devida compreensão, então fica mais fácil chamar de caminho neural mesmo. Vai acabar aqui essa história? Vamos pro próximo. Alguns caminhos neurais são já pré-definidos por natureza. Pré-definidos por Deus. Você nasceu já assim. Se colocar você diante de um urso, de uma onça, você já vai sair correndo. Tão logo você perceba o que é uma onça. E tão logo você possa correr, né? Com 2 meses de idade, você não vai fazer isso.
Mas ninguém precisa te ensinar o que é altura, ninguém precisa te ensinar o que é fogo, um incêndio, ninguém precisa te ensinar nada disso. Quando você está presente em um evento desse, que seja um fogaréu, uma fogueira muito grande, vai se aproximando dela. Você não precisa pensar nada. Não precisa pensar nada. Conforme você vai se aproximando dela, seu corpo vai produzindo algum sintoma. É como se tivesse um homenzinho dentro de você que surge nessa hora e te empurra para trás. Vai no lugar alto, no parapeito de um prédio muito alto, de um penhasco, de algum lugar, e aí eu vou brincar com você, eu vou colocar esse dedinho nas suas costas, vou te empurrar de leve. Dá só uma empurradinha assim, sabe? Você não vai cair por isso. Mas vê o que o seu corpo faz na hora que parece que você vai cair, mesmo que não seja verdade. São ligações nervosas. Várias dessas ligações são dadas por natureza, como eu falei agorinha há pouco. Outras você vai aprendendo, suas experiências vão te ensinando isso. Quando você descobre um jeito novo de pensar alguma coisa, um novo caminho neural é acionado. O que eu quero dizer com isso? Se você lembra... Pensa em uma sensação, ou melhor, em uma situação que te deixava ansioso quando você era criança, que você tinha medo. Por exemplo, dormir sozinho, medo de ouvir o pi na televisão quando o canal fecha. Coisas assim. Quando você ouvia aquilo, o seu coração puc, 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 puc. Possivelmente você ficava pálido. Algumas coisas aconteciam no seu corpo. Várias, milhares de reações fisiológicas. Quando você perde o medo dessa coisa, você pode ser exposto a ela ou pensar nela e não sentir nada. Ou sentir vontade de rir. O pensamento é o mesmo, o estímulo é o mesmo, mas o que acontece no corpo é diferente. E isso é aprendido e desaprendido. Se você morasse numa casa em que os pais e os irmãos tirassem sarro do canal fechando, ou dissessem algo bom a respeito daquilo, vamos supor, se tivesse aprendido que quando o canal fecha, é porque os anjos estão na terra protegendo as pessoas e consertando as televisões. Se você tivesse aprendido isso, esse sintoma não aconteceria em você de jeito nenhum. Você ia ficar até feliz e apaziguado por estar ouvindo ele. Ou seja, a opinião e a experiência modulam drasticamente, gravemente, o que vai acontecer no seu corpo. Quando você tinha esse medo, então, o seu coração era solicitado, o sistema nervoso simpático era ativado pelo sistema límbico do cérebro, liberava-se, enquanto criança, adrenalina e cortisol para que você se preparasse para aquele mal que estivesse acontecendo, se protegesse, pelo menos. Depois, quando você perdeu o medo disso, você ouvia aquilo e outro centro nervoso é ativado, provocando uma outra coisa. Acho que não é difícil de entender. A isso chamamos caminho neural. A verdade, então, é que quando você traz um problema para mim, dizendo que a sua vida não faz sentido, que você fica muito ansioso quando tem que falar com uma pessoa que você não conhece, ou que fica frequentemente ansioso para falar com as pessoas que você conhece, mas não sabe dizer não, suponhamos, não sabe impor limites, você quer pedir algo para alguém, mas você não sabe como dizer, e na hora que você chega perto da pessoa, o que faz você dar para trás, no caso desse de exposição, por exemplo, não seria de depressão agora, mas no caso de exposição, é o sintoma que você sente. É muito parecido com aquele medo de altura. Se você estiver num penhasco, com o pezinho metade no chão e metade no buraco, né? Metade a milhares de metros de altura, que seja. Ou quando alguém te empurra, ou quando você está parado na boca do buraco do metrô, da via, e você imagina, e se eu me jogasse daqui? Só passa o pensamento, só. Um ensaio, se eu me jogasse daqui. Na hora o seu corpo dá choquinho, você fica quente, e aquela força, aquela energia te empurra para trás, você vai indo para... Eu voltei. Quero dizer aqui que os centros nervosos que são ativados por causa do seu pensamento não são as coisas, não são as pessoas, não é o penhasco, não é a altura, não é a pessoa mais feia ou mais bonita, não são essas pessoas que despertam seus centros nervosos. Elas não conseguem fazer isso. Quem faz isso é sempre você, através da opinião que você tem, ou de algum modo você aprendeu ela e não descobriu, nunca pensou um outro jeito de pensar o mesmo pensamento. E você vai ter esse sintoma. O centro nervoso ativado pela presença da pessoa é o mesmo do penhasco. E vice-versa. Então, a isso chamamos de ansiedade. Pode chamar o nome que quiser, não tem como definir. Ansiedade, angústia, medo, aflição, tudo isso serve. Então, você vai conversar com a pessoa, às vezes você quer perguntar a hora para ela, mas alguém que você teme, alguém que você respeita demais, e o que acontece no seu corpo nessa hora é aquela mesma energia que te empurra para trás da altura do prédio. Você não sabe como lidar com isso, ao mesmo tempo que o seu pensamento ele é obnubilado e você fica totalmente idiota. Existem pessoas que conseguem sobreviver a uma sessão desse tipo e ainda melhorar de alguma coisa? Melhora quase que por acidente e por talento próprio. Mas sim, principalmente se uma sessão desse tipo for dada a uma pessoa que não tem lugar nenhum para falar as coisas dela. Às vezes, ela falando em voz alta o seu próprio problema, ela mesma vai se tratando. Porque ela vai tendo insights enquanto ela fala em voz alta e vai criando novos caminhos neurais.
e vai reforçando esses caminhos neurais a cada sessão. E o que o terapeuta fez? É bosta nenhuma. Bostíssima nenhuma. Ele só esteve lá. Se ele não estivesse, inclusive, e essa pessoa entrasse numa sala vazia e falasse em voz alta o problema dela, poderia acontecer do mesmo jeito. Até melhor se bobear. Então, tudo isso é possível. Você sozinho, na sua cama, pensando no seu problema, de repente tem uma ideia nova, e essa ideia essa ideia remove a sua reação a esse problema. Essa ideia te cura. Sim, isso é possível. Mas como é na sorte, você não está sendo guiado por alguém, pode ser que demore. Falar de um problema, quanto mais vividamente for essa descrição e esse momento, já é por si mesmo uma exposição. Se uma pessoa é forçada a falar de coisas muito, muito, muito pesadas para ela, a ponto que ela se emociona demais, 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 isso reforça o caminho neural ruim e não cria um bom. É uma afirmação científica o que eu estou dizendo? Não, mas a imensa maioria das vezes é isso. Não se expõe alguém a um assunto muito grande sem que você tenha preparado essa pessoa para isso. Existem 1000 maneiras de se preparar. Através de uma hipnose simples, uma indução de Hellman, é possível introduzir a pessoa no problema para que ela tenha ideias novas. Através de uma conversa muito agradável, onde ela ria muito, e a pessoa vai jogando esse assunto, até com tiradinha, depende da pessoa que está ouvindo, nem todo mundo é igual. Aliás, ninguém é igual, né? Mas depende do jeito que você faz, vai suavizando e já vai ressignificando. Eu não posso determinar aqui de jeito algum, só para informar para vocês como que é uma sessão comigo, porque vai depender do tipo da pessoa que está falando comigo e do tipo de problema. Às vezes só psicoeducação. Às vezes só uma dessensibilização sistemática que a gente pode fazer. Às vezes só outra coisa. Mas a minha praxis, que parece ser subjacente a quase tudo o que eu faço, é a pessoa se introduz, né, no próprio assunto, e eu vou atravessar ela de perguntas ressignificatórias. É de praxe, na terceira, quarta pergunta. A partir da terceira, quarta pergunta, a pessoa começar a me responder, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Mas caramba, de onde que você tira isso? É habilidade, experiência. Você faz as perguntas que obrigam ela. Eu não tenho como dizer o que acontece no cérebro. Eu sei o que acontece, não tenho como dizer. Mas é como se ela pegasse o problema, aquele acidente de carro que aconteceu em 1995, através de cada pergunta que eu faço, especialmente preparada para essa pessoa, ela é obrigada a colocar essa situação do acidente, que seja, por exemplo, como se ele tivesse sido bom, como se ele tivesse sido pior do que ele foi, como se ele tivesse sido muito melhor do que ele foi, como se ele não tivesse existido, como se ele tivesse acontecido várias vezes, de modo que ela é obrigada a desenvolver, a ensaiar, sem querer, várias opiniões a respeito da coisa. De modo que dessas várias, uma vai ser melhor do que aquela que ela já tem. E entendam, opinião não é só o que você diz a respeito de alguma coisa. Opinião em psicologia comportamental, que é do que a gente está falando aqui 100% do tempo, é o caminho neural que aquela memória vai fazer. Ela está me procurando, na verdade, ela não está dizendo isso, mas o que ela quer que eu faça, o que ela chama de resultado é um novo caminho neural para se trilhar perante uma situação. Quando eu consigo fazer isso, a terapia aconteceu. Então é muito, muito, muito comum a pessoa me procurar e na sessão ficar falando de um problema só, ou de dois, mas enfim, fixamente naquele problema, porque ela me chamou justamente por causa dele. Ela não vai procurar um encanador para falar disso. Ela vai procurar a mim para falar dessas questões. Na sessão ela fala. Terminamos. Amanhã, ou ela me chama, porque eu peço para fazer isso, ou se ela não me chamar, eu mesmo chamo e pergunto como tá. Ela começa a falar do que ela fez no dia, do que deu certo, do que ela quer fazer. Me pergunta uma outra coisa, ela nem fala do problema mais. É típico. Se ela falar, ou se eu perguntar do problema, que é algo que eu evito, porque eu não quero brincar de poder jogar ela, não quero dar possibilidade dela usar um caminho neural antigo que eu acabei de desativar e que ainda tá, ele ainda existe e eu criei um novo, eu tenho que reforçar esse novo, mas às vezes eu tenho que perguntar, ou e aquela treta lá? A pessoa vai falar, aquela grande merda, eu tô cagando e andando pra aquilo, não sinto nada. Ela já tá usando outro caminho neural. E depois que nós criamos esse novo caminho neural, claro, mais do que o essencial já foi feito, mas isso, por definição, não coloca uma pedra no problema. Não está resolvido ainda. Geralmente não está. O que é preciso fazer? Reforços. Reforços. Porque o novo caminho neural existe, ele já está em uso, mas o outro não está aposentado, o outro ainda é forte, e esse precisa ser fortificado. Como que ele é fortificado? Pela exposição, ou pelo reforço, pelo exercício do próprio raciocínio sobre a... Cachorro desgrenhento.
sobre a mesma situação. O que eu faço então? Na verdade, o que alguns terapeutas fazem, mesmo de terapia cognitivo-comportamental, eles marcam a sua sessão para a semana que vem, para outra de novo, para que ele reforce esse caminho. Ele quer fazer isso. Eu trabalho de uma maneira diferente. Sei que precisa de reforço, mas o que eu faço é, eu dou preferência de passar exercícios diários, onde a pessoa faz na casa dela, no trabalho dela, e no final do dia ela comenta comigo como foi. E assim eu vou acompanhando se ela está melhorando ou não. Ou seja, através desses exercícios, ela mesma faz o reforço. Poderia eu fazer? Sim, mas ela também pode fazer. Então, essa terapia, por definição, ela é intensiva. Certo? Se eu vejo que é alguém que vai ter dificuldade em fazer o exercício, ou que traz uma situação tão trincada que nenhum exercício é possível que seja feito, aí eu marco para ela voltar na semana que vem. Mas isso é muito difícil. Se for alguém que está muito inseguro e não sabe como fazer, eu explico de novo. Se ela continua insegura, aí a gente pode marcar uma sessão na semana que vem, ou daqui a 15 dias, para fazer esse reforço do caminho neural, para que ele vire a regra com o pensamento. Para que ela não perca o que ela acabou de construir. Mas via de regra, eu não demoro não. Então sim, eu vou acompanhando ela, entre aspas, de longe. De longe porque é online, né? Ué, não tá vindo o Zoom por quê? Que estranho. Que estranho. Mas enfim. Mas eu vou acompanhando de perto porque ela pode me enviar os detalhes que ela quiser do dia. E todo dia eu pergunto alguma coisa. Então eu vou descobrindo no dia seguinte, no outro e no outro, se está sendo reforçado ou não. Se deu errado, é raro dar errado. Mas está tendo resultado, na própria conversa a gente vai definir o novo exercício. Ou seja, se a gente chutou a bola para um lado e não deu certo, dá para chutar para o outro tranquilamente. O caminho já está lá. É só achar o jeito certo de reforçar ele. E não é uma coisa difícil. Por mais que pareça muito imaterial e tudo, não. Eu considero até fácil. Talvez por eu gostar de fazer. Quando eu termino a sessão, eu fico pensando por um tempão ainda no que a pessoa acabou de me dizer. E eu trago alguma novidade depois. Mas então a gente não fala de retorno imediato, não. Muita gente, a maioria, faz uma só e não volta nunca mais. Mas para resumir, acho que esse vai ser o último story. Acho. Eu tenho um montão de coisa para falar, mas tem que ser econômico, porque não dá para fazer 1000 stories. Depois o nego abre a primeira lá, vê que tem tudo aquilo e não quer continuar vendo. E eu prefiro ser visto. Eu posso separar uma parte hoje, uma parte amanhã. Acho que amanhã eu tenho algum tempo de passar aqui de novo. Mas tem muito jeito de se criar esse caminho neural novo. Muitos. Ainda você ensina para a pessoa como ela em casa ela pode reforçar o que vocês criaram na sessão, o que a gente criou na sessão, perdão, e como ela pode criar novos para outras coisas. Ou seja, pensar a respeito do seu problema e ficar martelando em cima dele muitas vezes, às vezes não é o que vai te levar, né, à remissão. Tá certo que fugir também não é a regra. São raros os casos onde eu recomendaria se fugir, porque não pode se fazer outra coisa. São casos muito específicos, muito raros, mas existem. Para a grande maioria, não. Tem que se enfrentar cognitivamente e é isso que a gente faz. Deixe sua pergunta.